Fala galera, beleza? Sábado agora, dia 25, tem o UFC, a partir das 8 horas. A gente vai para as análises e os palpites. A primeira luta da noite vai ser pelo peso palha feminino entre duas americanas, a Vanessa Demopoulos e a Jean Yu Frey. A Demopoulos tem 33 anos, um cartel de 7 vitórias e 4 derrotas, ganhou uma por nocaute, 4 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 4 por decisão. Fez boa passagem pela LFA, ganhou 5 lutas, perdeu só 2. No UFC, ela perdeu para J.J. Aldrich por decisão unânime, finalizou a Silvana Gomes Juarez no primeiro round. E quando estava na LFA, ela já ganhou da San Ruges por finalização e perdeu para Lupita Godinez em uma decisão majoritária. Chegou a lutar no Contender Series em 2020, mas perdeu para Corey McKenna. Quando ela lutava pelo amador ainda, ela já foi nocauteada pela Caitlin Chookagian e nocauteou a Cheyenne Vlismas. Duas estão no UFC hoje em dia. Tem uma trocação mediana e um bom nível no jiu-jitsu. A Frey tem 37 anos, um cartel de 11 vitórias e 6 derrotas. Venceu uma por nocaute, 2 por finalização e 8 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 1 por finalização e 8 por decisão. Lutou pelo Invicta, está no UFC desde 2020. Foi finalizada pela Kay Hansen, perdeu por decisão para Sufizara. Ela ganhou da Glorinha de Paula e da Ashley Yoder por decisão unânime das duas. Tem uma trocação decente, uma boa defesa de quedas e um bom QI de luta. Bom, nas casas de aposta, a Frey tem um grande favoritismo de 70%. Eu discordo desse favoritismo tão grande. Acredito que se ela manter a luta em pé, ela deva sim conseguir a vitória, por usar a envergadura, trabalhar bem a distância e ser melhor na luta em pé. E caso a luta vá para o chão, aí eu vejo uma vantagem da Vanessa Demopoulos. Segunda luta vai ser pelo peso galo masculino. O Brian Kelleher vai enfrentar o Mário Bautista. Os dois são americanos. Kelleher tem 35 anos, um cartel de 24 vitórias e 13 derrotas. Ganhou 8 por nocaute, 10 por finalização e 6 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 7 por finalização e 5 por decisão. Está no UFC desde 2017. Ganhou 8 e perdeu 6 na organização. Já venceu bons lutadores, como o Renan Barão, mas foi em 2018, e o Ozzy Osbourne. Perdeu para o Marlon Vera, John Lineker, Corey Stamann, Rick Simon e Umar Nurmagomedov. É um lutador mediano, tem uma trocação e um jiu-jitsu até que decentes, mas não é excelente em nada. O Bautista tem 28 anos, 9 vitórias e 2 derrotas, venceu 3 por nocaute, 3 por finalização e 3 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 1 por finalização. Está no UFC desde 2019, foi finalizado pelo Corey Sandhagen e nocauteado pelo Trevin Jones. Ganhou do Jin Soo Son, do Jay Perrin por decisão, nocauteou o Miles Jones. Tem um bom nível na luta em pé e uma boa base no jiu-jitsu. O Bautista tem um favoritismo de cerca de 60% nas casas de apostas. Eu concordo, eu acho que está justo esse favoritismo. Ele é bastante superior na luta em pé e tem um jiu-jitsu um pouco pior, mas acredito que o suficiente para se defender do Kelleher. Na terceira luta, pelo peso mosca masculino, o JP Buys, da África do Sul, vai enfrentar o americano Corey Durden. O Buys tem 26 anos, 9 vitórias e 4 derrotas, ganhou 3 por nocaute, 5 por finalização e 1 por desqualificação do adversário, perdeu 2 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Tem uma luta no LFA, ele ganhou no primeiro round. Em 2017, ele perdeu para o Job Sanchez no Contender Series e teve outra chance em 2020, aí dessa vez ele finalizou o Jacob Silva no primeiro round. Fez 2 lutas no UFC, perdeu as 2. Foi nocauteado pelo Bruno Bulldoguinho e perdeu para o Montel Jackson por decisão. Tem um bom nível técnico, uma boa base na luta em pé, é decente também no chão. O Durden tem 31 anos, um cartel de 12 vitórias e 4 derrotas, ganhou 5 por nocaute, 5 por finalização e 2 por decisão, perdeu 3 por finalização e 1 por decisão. Fez 4 lutas no UFC, empatou com Chris Gutierrez, foi finalizado pelo Jimmy Flick e pelo Muhammad Mukaev, os dois no primeiro round. Ganhou só do Kilen Yauri por uma decisão unânime. É bem fraco na trocação, é bom no wrestling e só. No chão também não é muito bom não. Não consegue finalizar com muita facilidade. Essa luta está prevista para ter bastante equilíbrio. O Buys tem um leve favoritismo nas casas de aposta, um pouquinho mais de 50%. Eu acredito sim que ele é favorito. O Durden é muito limitado ao wrestling dele. O Buys não conseguiu mostrar ainda no UFC para que veio, mas ele era uma boa promessa. É um cara bem completinho, tem uma boa técnica
e acredito que é uma boa oportunidade para ele começar a vencer, já que o Durden é bem fraco. Na quarta luta, pelo peso galo, a gente tem o primeiro brasileiro da noite, o Raulian Paiva, vai enfrentar o Sergei Morozov, do Cazaquistão. O Raulian tem 26 anos, um cartel de 21 vitórias e 4 derrotas, ganhou 4 por nocaute, 3 por finalização e 14 por decisão, perdeu 2 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Em agosto de 2018, ele ganhou do Alan Purosso, no Contender Series, por decisão dividida, conseguiu a vaga no UFC. Tem 3 vitórias e 3 derrotas na organização, algumas decisões bastante polêmicas. Ele perdeu para o Kai Kara-France por uma decisão dividida, em uma luta bastante equilibrada. Foi nocauteado pelo Rogério Bontorin, na verdade abriu um corte e o juiz interrompeu a luta, que estava ganhando. E foi nocauteado pelo Sean O'Malley no primeiro round. Ganhou do Mark De La Rosa por nocaute no segundo round e do Kyler Phillips por uma decisão majoritária e bastante controversa. Ele foi um empate claro essa luta. Ele também venceu o Zhalgas Zhumagulov em outra decisão bastante errada, e foi unânime ainda, mas o Zhumagulov claramente ganhou a luta. E é isso, o Raulian é um lutador completo, tem um bom nível na trocação, um bom nível na luta agarrada, mas também não é excelente em nenhum dos critérios. O Morozov tem 33 anos, um cartel de 17-5, ganhou 8 por nocaute, 3 por finalização e 6 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 3 por finalização e 1 por decisão. Foi campeão dos galos no M1, está no UFC desde 2021, fez 3 lutas, foi finalizado pelo Umar Nurmagomedov no segundo round, ganhou do Khalid Taha por decisão unânime e perdeu para o Douglas Silva de Andrade por finalização no segundo round. É um lutador bastante completo, ele costuma começar muito bem as lutas, é muito técnico, só que ele costuma entregar as lutas no final. Contra o Douglas, ele tomou uma virada absurda, que no primeiro round ele ganhou muito fácil e acabou sendo derrotado no segundo round. Contra o Khalid Taha, ele ganhou por decisão, mas quase entregou no final também. Contra o Nurmagomedov, ele fez um bom primeiro round e no segundo já caiu bem também. Bom, mais uma luta bem equilibrada. O Morozov tem 60% de favoritismo. Também acho que é uma odd justa aí, favoritismo justo. Ele é melhor tecnicamente que o Raulian, só que ele tem esse problema de decair de nível durante a luta. Caso ele consiga manter o nível de luta alto, que ele é capaz, eu acredito que ele saia com a vitória, mas vai ser uma luta dura. Na quinta luta, pelo peso pena, o chinês Nurmagomedov Shailan vai enfrentar o americano TJ Brown. O Shailan tem 28 anos, 37 vitórias e 10 derrotas, ganhou 18 por nocaute, 10 por finalização e 9 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 6 por finalização e 2 por decisão. Ele lutou praticamente só em evento chinês, até chegar no UFC, e fez 2 lutas só na organização. Perdeu para o Josh Culibao por decisão e ganhou do Sim Soriano por decisão também. É um lutador completo, mas é bem mediano. O Brown tem 32 anos, 16 vitórias e 8 derrotas, ganhou 4 por nocaute, 9 por finalização e 3 por decisão. Perdeu 3 por nocaute, 3 por finalização e 2 por decisão. Fez 4 lutas no UFC, foi finalizado pelo Jordan Griffin, perdeu para o Dani Chaves por decisão unânime e agora vem de 2 vitórias. Ganhou do Kai Kamaka por uma decisão dividida, e também bem errada aí, perdeu a luta claramente. E ganhou do Charles Rosa na última luta, melhorou bem para essa última luta, ganhou por decisão unânime. O Brown é favorito com cerca de 70%, concordo sim com o favoritismo, mas não acho que é tudo isso. Assim como o chinês, o Brown também não é um lutador excelente, vai ser uma luta bem equilibrada e acredito que nivelada por baixo. Mas o Brown é um pouquinho melhor sim, e deve levar vantagem nessa luta. Sexta luta, pelo peso meio pesado, o australiano Carlos Ulberg vai enfrentar o camaronense Tafon Nishuk. O Ulberg tem 31 anos, 4 vitórias e 1 derrota, ganhou 2 por nocaute e 2 por decisão, ganhou o Contender Series em novembro de 2020 contra o brasileiro Bruno Oliveira, nocaute no primeiro round, fez 2 lutas no UFC, foi nocauteado pelo Kennedy Nzechukwu no segundo round e ganhou do Fábio Chiran por decisão. Uma luta bem ruim, bem chata. Tem como base o kickboxing e tem uma boa técnica na luta em pé. O Nishuk tem 27 anos, um cartel de 6 vitórias e 2 derrotas, ganhou 4 por nocaute e 2 por decisão, perdeu 1 por nocaute e 1 por decisão. Venceu o Contender Series em setembro de 2020, nocauteou no segundo round com um chute na cabeça,
Fez 4 lutas no UFC. Ganhou do Jamie Pickett, do Mike Rodrigues por decisão unânime. Perdeu para o Jun Yong Park por decisão e foi nocauteado pelo Azamat Murzakanov por nocaute no terceiro round, a luta que ele estava ganhando. Ele é muito forte, tem um nível mediano para bom na luta em pé, mas é bem fraco no chão. Bom, mais uma luta bem equilibrada nas casas de apostas. Eles dão um pequeno favoritismo para o Carlos Ulberg. Acredito que vai ser uma luta bem equilibrada mesmo, mas a força do Nishuk deve fazer a diferença. O Ulberg foi bem mal na última luta, ele ganhou até que fácil, mas o Chirant não fez absolutamente nada. E o Nishuk tem um bom poder de nocaute e acredito que ele possa nocautear, mas se o Ulberg conseguir manter a distância da luta e usar mais a técnica, ficar um pouco mais afastado, ele tem uma vantagem também. Pelo peso médio, a gente vai ter a luta entre o Chris Curtis e mais um brasileiro, o Rodolfo Vieira. O Curtis tem 34 anos, 28 vitórias e 8 derrotas, tem 16 vitórias por nocaute, uma por finalização e 11 por decisão. Perdeu uma por nocaute, uma por finalização e 6 por decisão. Teve uma passagem pela PFL bem ruim, ele perdeu 3 lutas, ganhou só do André Fialho. E agora ele parece ter evoluído bem, está numa ótima sequência. Ganhou as últimas 7 lutas, 6 por nocaute, incluindo 2 já no UFC contra bons lutadores. Ele nocauteou o Phil Howes no primeiro round e o Brendan Allen no segundo round. Ele tem um bom poder de nocaute, um bom nível técnico na luta em pé. O Rodolfo tem 32 anos, 8 vitórias e 1 derrota, ganhou uma por nocaute, 7 por finalização, perdeu uma por finalização. Fez 4 lutas no UFC, finalizou o Oscar Piechota, o Sparbek Safarov e o Dustin Stoltzfus. Foi finalizado pelo Anthony Hernandes. O Rodolfo é pentacampeão mundial de jiu-jitsu e, obviamente, é um excelente finalizador que tem como especialidade a luta no chão. Mas ele tem um gás bem ruim e na luta em pé ele é mediano. Bom, mais uma luta que está equilibrada nas casas de apostas. O Curtis é favorito com cerca de 60%. Eu concordo mais uma vez. Ele se mostrou muito bem contra 2 caras que são do wrestling, né? O Phil Howes e o Brendan Allen. São bons na luta em pé, mas são especialistas no wrestling. E eu não acredito que o Rodolfo Vieira vai conseguir levar ele para o chão com facilidade. O Rodolfo acabou de fazer uma cirurgia no cérebro também. A gente precisa ver como ele vai voltar, se ele vai estar com medo ou não. E isso eu acho que pode acabar fazendo a diferença. Mais uma luta pelo peso galo. O americano Nathan Menes vai enfrentar o russo Umar Nurmagomedov. O Menes tem 30 anos, 14 vitórias e 1 derrota, ganhou 5 por nocaute, 3 por finalização e 6 por decisão, perdeu 1 por nocaute. Fez 3 lutas no UFC, ganhou todas. Ele ganhou do Johnny Munhoz por decisão, finalizou o Luke Sanders e nocauteou o Tony Gravely. É um bom lutador, bem completo, tem um nível bom na trocação e um bom nível no wrestling também. O Nurmagomedov tem 26 anos, 14 lutas e 14 vitórias, ganhou 1 por nocaute, 7 por finalização e 6 por decisão. Fez 2 lutas pela PFL e 2 no UFC. No UFC ele finalizou o Sergei Morozov e o Brian Kelleher. É especialista no wrestling, tem melhorado muito na luta em pé também, tem bons chutes, aplica muitas quedas na luta e é bastante objetivo no solo. Ele costuma buscar as costas do adversário e tem 6 vitórias já para o Mata-Leão. Das 7 finalizações, 6 foram Mata-Leão. Bom, o Umar tem o maior favoritismo da noite, quase 90%. Ele é o primo do Khabib, né? Muito bom lutador, muito completo, ainda está invicto. Mas eu acho esse favoritismo bem exagerado, hein? Acho que uns 70% estaria justo, porque o Menes não é qualquer lutador. Mas acredito que o Umar consiga sim vencer. Mas não sei se recomendaria apostar em uma odd tão baixa. Mais uma luta com um brasileiro pelo peso leve, o Thiago Moisés vai enfrentar o americano Christos Giagos. O Thiago tem 27 anos, 15 vitórias e 6 derrotas, ganhou 3 por nocaute, 6 por finalização e 6 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 1 por finalização e 4 por decisão. Passou pela LFA, está no UFC desde 2018. Ganhou 4 do Kurt Holobaugh, do Bobby Green e do Alexander Hernandes por decisão e por finalização do Michael Johnson. E perdeu 4, mas todas essas derrotas foram para caras muito bons. Para o Beneil Dariush, que é 21-4 e está com 7 vitórias consecutivas. Para o Damir Ismagulov, que é 24-1. Para o Islam Makhachev, que é 22-1.
e para o Joel Alvarez, que é 19-3. O Thiago é bem completo, tem um bom nível na trocação, um bom nível no wrestling, na luta em pé, mas não teve uma vida muito fácil no UFC até agora. O Giagos tem 32 anos, 19 vitórias e 9 derrotas, venceu 7 por nocaute, 4 por finalização e 8 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 4 por finalização e 3 por decisão. Está na sua segunda passagem pelo UFC, entre 2014 e 2015. Ele chegou a fazer 3 lutas, perdeu para o Durinho e para o Chris Wade e ganhou do Jorge Oliveira. Voltou em 2018, fez 7 lutas, venceu 4 e perdeu 3. Foi finalizado pelo Charles, nocauteado pelo Tsarukian, perdeu por decisão para o Dakar Close. Também não teve vida muito fácil, né? Ganhou do Mizuto Hirota, do Damir Hadzovic e do Carlton Minos. Finalizou o Sim Soriano. É um lutador mediano e completo. O Thiago é favorito, com cerca de 70%. Concordo dessa vez. Acredito que ele é bem mais completo, é superior em praticamente tudo na luta. Ele deve usar o bom nível de wrestling dele, levar a luta para o chão e bater ou finalizar. Pelo peso pesado, acredito que vai ser a pior luta da noite. O americano Josh Parisian vai enfrentar o francês Alan Baudot. Não consigo entender por que essa luta está no card principal e nem porque esses dois ainda estão no UFC, mas vamos lá. Parisian tem 32 anos, 14 vitórias, 5 derrotas, ganhou 10 por nocaute, 2 por finalização e 2 por decisão, perdeu 2 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Fez 3 lutas no UFC, perdeu para o Parker Porter por decisão, ganhou do Rocky Martinez, uma decisão dividida e bem errada, e foi nocauteado pelo Don Taylor Meyers. É um lutador bem limitado, é lento, não tem um nível técnico muito bom, tem um poder de nocaute relativamente bom, né, pelo tamanho do cara e o peso, mas não conseguiu mostrar isso no UFC. O Baudot tem 34 anos, 8 vitórias e 3 derrotas, ganhou 7 por nocaute e 1 por desqualificação, perdeu 2 por nocaute e 1 por decisão. Tem uma luta sem resultado, que originalmente ele foi finalizado pelo Zé Comé, mas o brasileiro foi pego pela ousada e a luta foi anulada. O Baudot fez outras 2 lutas no UFC e foi nocauteado no primeiro round do Tom Aspinall e perdeu por decisão para o Parker Porter. Uma luta bem ruim também. É outro lutador limitado, lento, também tem poder de nocaute, mas também não conseguiu nada no UFC ainda. Bom, essa é a luta mais equilibrada da noite nas casas de apostas. Realmente é difícil escolher entre um é ruim e o outro também é ruim. Mas acho que o Baudot tem um leve favoritismo aí, um pouquinho melhor, menos pior do que o Josh Parisian. Na luta co-principal, o americano Neil Magny vai enfrentar outro cara do Cazaquistão, o Shavkat Rakhmonov. O Magny tem 34 anos, 26 vitórias e 8 derrotas, ganhou 7 por nocaute, 3 por finalização e 16 por decisão. Perdeu 2 por nocaute, 4 por finalização e 2 por decisão. É um veterano do UFC, tem muita experiência, está desde 2013 na organização. Já ganhou de nomes como Tim Means, Eric Silva, Kelvin Gastelum, Li Jingliang, Geoff Neal e Max Griffin. Perdeu para o Michael Chiesa, para o Santiago Ponzinibbio, para o Rafael dos Anjos, Demian Maia e Lorenz Larkin. É um lutador completo, experiente, controla bem a distância, tem um bom nível na trocação e no wrestling. O Rakhmonov tem 27 anos, 15 vitórias em 15 lutas, ganhou 8 por nocaute e 7 por finalização, tem 9 vitórias no primeiro round. Fez 3 lutas no UFC, finalizou o Alex Cowboy e o Michel Trator, nocauteou o Carlston Harris. É um lutador muito completo, tem a mão bem pesada. O Rakhmonov tem um favoritismo de 80% nas casas de apostas, é difícil discordar, né? Por enquanto é um lutador que parece ser invencível, claro que ninguém é assim, né? A gente viu com o Chimaev quando pegou o Durinho, que mostrou que é um lutador bom, né? Mas assim como qualquer outro ele pode acabar perdendo. Mas eu não acredito que o Magny seja o cara que vai tirar essa invencibilidade do Rakhmonov. A luta principal, finalmente, pelo peso leve, o russo-armeno Arman Tsarukyan vai enfrentar o polonês Mateusz Gamrot. 2 grandes nomes aí da divisão que prometem incomodar no futuro. Tsarukyan tem 25 anos, 18 vitórias e 2 derrotas. Ganhou 7 por nocaute, 5 por finalização e 6 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 1 por decisão. Estreou no UFC em 2019, perdeu para o Islam Makhachev por decisão unânime. Fez mais 5 lutas, ganhou todas.
por decisão do Oliver Albin Mercier, do Davi Ramos e do Matt Frevola. Nocauteou o Christos Giagos e o Joel Alvarez. Tem um excelente nível no wrestling e um ground and pound bem violento e pesado. Tem um mata-leão justo também, mas ele procura mais o nocaute do que finalização. O Gan Ho tem 31 anos, 20 vitórias e 1 derrota, ganhou 7 por nocaute, 5 por finalização e 8 por decisão. Sua única derrota foi uma decisão dividida para o Gura Kutateladze. Ele foi duplo campeão do KSW, peso pena e leve, fez 3 lutas no UFC e nocauteou Scott Hotzman, Diego Ferreira no segundo round, finalizou Jeremy Stephens com um pouco mais de 1 minuto. É um lutador excelente, completo, com poder de nocaute, bom nível no wrestling e na luta do chão também. O Tsarukian tem um favoritismo de cerca de 70%. Acho um pouco exagerado, os dois são excelentes lutadores, eu vi muitos lugares aí dando a luta como ganha já pro Tsarukian. Acredito sim que ele tem uma leve vantagem, mas não acho que vai ser uma luta fácil e muito menos um atropelo de um dos lados. O Gan Ho tem um excelente nível também, ele tem defesa do wrestling, que é a melhor arma do Tsarukian. É um pouquinho superior na luta em pé, apesar de ser menos contundente, mas não vai ser essa luta fácil que estão pensando não. Então, o vídeo de hoje foi isso. Quem quiser as análises completas, os palpites mais confiáveis e número de rounds, etc., vamos chamar no Instagram ou por aqui e fechar o grupo VIP, beleza? Valeu!